Boa noite, igreja. Bênção, me sinto privilegiado de estar aqui nesse momento, ainda mais na responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Para mim tem sido bênção demais participar e servir nessa igreja através da juventude. Eu tenho sido muito abençoado. Deus tem moldado o meu caráter, a minha vida diariamente. E eu sou grato a Deus por essa igreja e pela forma como ela investe em vidas. E como ela tem investido na minha vida, na minha família. E eu queria louvar a Deus e deixar essa palavra inicial. E ao mesmo tempo, eu queria desafiar você nesse momento. Eu não sei como você chegou, não sei como está o seu coração agora. Não sei quais têm sido os desafios que você tem vivido. Mas que você possa deixar Deus falar o teu coração nesse momento. Você possa abrir o seu coração, a sua mente, para que a palavra de Deus possa penetrar e você possa sair daqui desafiar essa noite. Amém? Queria já iniciar fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder, mas aí em pensamento. Qual é a sua maior alegria? Qual foi a maior alegria que você já teve na sua vida? Você consegue lembrar? Você consegue, talvez, em uma experiência, alguma coisa lembrar? Tentando pensar em alegria na palavra de Deus, e lembrando de algumas experiências, algumas histórias que a Bíblia nos relata em relação à alegria, a gente pode lembrar do livro de Filipenses. Nós podemos lembrar a história de Paulo. E para mim, Paulo ele tem uma experiência preciosa de alegria, porque Paulo ele sempre se encontrava em situações difíceis, ele sempre estava preso, ele sempre estava ali peso sobre a sua vida de morte, passava por diversas situações e problemas e mesmo assim, ele ainda se mostrava contente com toda aquela situação. Qual é o segredo dessa alegria de Paulo? Será que se você fosse tentar resolver essa situação, você conseguiria de alguma forma responder essa pergunta? Qual é o segredo da alegria de Paulo em viver contente em toda e qualquer situação? E pensando nisso, eu queria desafiar você nesse momento a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Veja se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, compartilhe com ela. Nós vamos ler do versículo 10 ao 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. A palavra de Deus nos diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir junto esse último versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, essa palavra de Paulo é muito forte. Não é uma palavra normal de alguém que vive e tem alguns probleminhas. Ele se encontrava numa situação muito difícil. Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos esse texto, essa parte do texto, nós podemos ter uma esperança de que existe a possibilidade de nós também temos essa alegria, temos essa convicção que, independente das situações, nós podemos ter uma alegria. Seja uma situação boa, seja uma situação ruim. E pensando um pouco na Bíblia, algumas histórias, alguns exemplos de pessoas que tiveram alegrias verdadeiras, alegrias que não foram falsas, que não foram passageiras. A gente olhando no Antigo Testamento, nós podemos ver na vida de Abraão. A alegria que ele teve, uma alegria verdadeira quando Deus poupou o seu filho. Nós podemos ver na vida de Jó. Mesmo depois de tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, dele ter construído muitas coisas e ter perdido tudo, ele ainda se alegrou no Senhor. Nós podemos ver na vida de Josué, quando ele, na liderança, ele pôde levar o povo de Israel até a terra prometida do Senhor, e lá eles entraram. Nós podemos ver também na palavra de Deus que Davi, ele dançava na presença do Senhor, ele se alegrava na presença do Senhor. E queridos, entre tantos outros homens e mulheres que a Bíblia nos relata, o que é que podemos ver em comum nessas pessoas e por que elas se alegravam mesmo em meio a tantas situações
que eles viviam, de dificuldade, talvez, de batalhas e conflitos. E, queridos, eu consigo ver algo em comum a esses personagens. Eles tinham uma confiança tão grande, eles tinham uma convicção de quem era o Deus deles, que nada os deixava fraquejar. Nada os deixava fraquejar. Eles sabiam que Deus estava no controle de toda a situação. E diante do texto que nós acabamos de ler, eu queria compartilhar algumas coisas para que a gente possa aprender como Paulo. A gente possa aprender com o Paulo e como Paulo fez também. No versículo 11 ele fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O interessante de tudo isso, meus queridos, é que Paulo ele aprendeu. Ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. A adaptação que Paulo passou não foi algo fácil, algo tranquilo de passar. É um processo, mas ele aprendeu. Teve um ensinamento em cima de tudo isso. E, queridos, passar por problemas, conflitos, dias ruins, batalhas, é o que nós sempre teremos. São as lutas que nós levaremos conosco até o dia de Jesus Cristo voltar. Mas nós não podemos nos esquecer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E nos dá essa segurança que, independente daquilo que eu e você passamos, nós podemos com convicção crer que existe uma esperança. Paulo ele teve uma grande confiança em Deus. Ele teve uma grande confiança para poder se adaptar em toda aquela situação. Quando acontecem coisas ruins na sua vida, quais são as suas atitudes? Quando você se depara numa situação onde você perde o controle, o que é que você faz? Paulo ele aprendeu em sua própria experiência. Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, serviu para que ele pudesse aprender. Seja nos momentos ruins, ele conseguiu pegar tudo aquilo de ruim que aconteceu e trazer um ensinamento para ele. E ele pôde aproveitar aquelas coisas boas também que Deus lhe proporcionou. Queridos, a vida não é feita somente de coisas boas. Nem todos os momentos vão ser momentos bons para nós. Enfrentaríamos inúmeras tribulações, mas tudo isso para o desenvolvimento da nossa fé em Cristo. Tudo isso para que possamos ser desenvolvidos e moldados por Deus. Seja na hora da humilhação, seja na hora da exaltação, seja na hora da fartura, da fome, queridos, independente. E como eu e você podemos nos adaptar em situações desconfortáveis para nós? Qual deve ser a nossa atitude quando nos deparamos em uma situação que é desconfortável? Jó, no primeiro capítulo de Jó, a partir do versículo 20, Jó ele faz uma oração que eu acho muito preciosa. Ele fala assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Será que hoje nós podemos fazer essa oração? Será que nós conseguimos ver Deus como soberano sobre as nossas vidas, de tal convicção, e poder orar desta forma? Queridos, muitas vezes precisamos ter consciência sobre Deus, sobre a soberania de Deus e poder confiar nele. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, tem um texto muito conhecido e precioso. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Quando a gente se depara nas situações, a tendência do ser humano é sempre reclamar. Puxa, Deus permitiu isso na minha vida, para quê? A tendência do ser humano é sempre encher o coração de ódio e tentar resolver da sua forma. E nós acabamos se esquecendo que Deus tem um plano, tem um propósito para todas as coisas. Lembro-me de uma experiência que eu tive no final do ano passado que marcou muito a minha vida. A agência da IBB pediu para eu escrever um texto sobre vestibular e reprovação. Eu lembro-me que eu cheguei em casa e eu comecei a escrever aquele texto e pensar em algumas ideias.
E fiquei ali por alguns minutos, algum tempo, tentando desenvolver aquele texto, e eu me deparei num momento lá que eu não sabia mais para onde ir. Eu tive a brilhante ideia, eu falei, vou falar sobre vestibular, mas eu vou esquecer reaprovação. Eu escrevi um texto sobre vestibular. Cheguei no outro dia, entreguei o texto para a agência. Eles falaram, Tiago, muito obrigado pelo texto, mas a gente precisava de um texto sobre vestibular e reprovação. Então vamos guardar esse texto para uma outra oportunidade. E justamente naquela semana, eu estava com a minha banca de TCC marcada. E eu lembro que estudei, me preparei, chegou o grande dia, apresentei, estava preparado. E no momento em que os mestres estavam lá na banca dando avaliação, eles olharam para mim e falaram, Tiago, tem alguns pontos do seu trabalho que você vai precisar refazer para você representar no ano que vem. E para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco chato e um pouco metódico na questão de planejamento. Então, na minha cabeça, eu já estava com minhas férias todas planejadas. Então, eu sabia que eu ia passar minhas férias livre da faculdade, fechei um ciclo da minha vida, glória a Deus, não vou precisar fazer trabalho. Então, eu já planejei todas as minhas férias antes de apresentar o TCC. E quando eu me deparei naquela situação, eu confesso para vocês que eu perdi o chão. Eu já passei por diversas situações, como o próprio pastor André falou, antes do meu casamento, problemas financeiros, situações onde Deus moldou meu caráter. E eu estava convicto, mas nessa situação eu nunca havia passado. E eu lembro que era uma sexta-feira, voltei, estava acontecendo a celebração dos adolescentes aqui. Eu fui à sala dos obreiros, liguei para a Ari, falei, Ari, vem cá. Eu lembro que estava minha mãe também. E a dona Miriam Malafaia, eu lembro que ela entrou na sala com um sorriso, ela falou, deixa eu orar por você, meu filho. Eu lembro que ela orou pela minha vida e eu confesso para vocês que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inundou meu coração de tal forma que eu pude ter uma convicção do porquê que Deus havia permitido aquilo na minha vida. E com uma voz muito clara, como se Deus estivesse falando, Tiago, você quer trabalhar com adolescentes, você quer trabalhar com jovens, você quer cuidar de universitários, mas você nunca teve uma reprovação dessa. E como é que você quer aconselhar quando o universitário chegar e como é que você vai sentir a dor que ele sente? E eu pude orar para Deus e falar, Deus, obrigado, porque isso não virou uma frustração na minha vida, mas isso virou uma bênção. E daí foi que eu entendi o porquê eu não conseguia terminar de escrever o texto lá no início. Então, Deus me deu uma experiência para que eu pudesse, de alguma forma, mesmo da forma desconfortável daquilo que aconteceu. E talvez na sua vida exista algo que está desconfortável. Talvez seja uma falta de emprego. Talvez seja um problema financeiro na sua casa. Talvez seja um filho que você tanto ora de joelhos, clamando pela presença de Deus na vida dele, e ele não está nem aí. Talvez seja seu pai, sua mãe, que não conhecem a presença do Senhor. Eu não sei o que é que está desconfortável na sua vida. Mas, meu querido, deixe Deus tomar lugar. Deixe Deus tomar o controle da situação. Você vai ver o quanto você vai sentir a paz que excede em todo entendimento. Você vai ver o quanto Deus vai mover a situação. Versículo 12, Paulo ele continua falando, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Queridos, a verdade é que o apóstolo Paulo nesse momento, ele tinha a convicção de que tudo que ele já havia sofrido no passado, tudo aquilo que ele estava sofrendo no presente, e aquilo que ele ainda iria sofrer, estava contribuindo para o reino de Deus. Ele tinha essa convicção. Ele tinha essa certeza que não era à toa o porquê ele estava passando por tudo aquilo. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos ruins. Um dia eu estou doente, amanhã acontece uma outra situação. Mas, queridos, a nossa vida com Deus sempre tem que estar crescendo. O alvo ele não muda, o alvo ele não para, ele prossegue. Em quem podemos ter segurança? O que podemos ter hoje e ter a garantia que amanhã teremos ainda? Se não for somente na presença do Senhor. Paulo, nesse momento, ele detalha a real situação da vida dele.
Penso que na verdade ele está tentando dizer que para ele não tem tempo ruim. Aconteça o que acontecer, ele está ali. Se for para ser preso, ele está ali. Se for para ser liberto, ele está ali. Quando acontecem situações na sua vida, você está em Deus? Você está com Deus? Você tem fortalecido o seu relacionamento com o Senhor para que quando surgirem situações você possa estar firme em Deus? Paulo ele conseguiu ver a graça de Deus, mesmo em meio a tanta desgraça. No livro de Tiago, nós podemos ver algo em relação à aprovação, em relação a adversidades. E um dos conselhos de Tiago para aqueles cristãos em situação adversa foi que deveriam receber as tribulações com alegria. Deveriam receber todas as dificuldades com alegria. E diante do texto de Tiago, eu consigo ver algumas situações que servem como crescimento para nós. As tribulações, elas provam a nossa fé. Isto é, elas revelam a qualidade dos alicerces ao qual nós construímos as nossas vidas. A sua vida está firmada em Cristo, que é a rocha, ou a sua vida está firmada no seu trabalho? A sua vida está firmada em Cristo, que é a rocha, ou a sua vida está firmada na sua profissão? Queridos, a questão é que nós precisamos ter a consciência que as tribulações, sim, são complicadas. Elas nos desgastam, ficamos chateados, mas isso prova a nossa fé. As tribulações também, elas produzem perseverança. Elas fortalecem para enfrentarmos a vida, para enfrentarmos tudo aquilo que acontece. E queridos, nós podemos pegar a palavra do Senhor e ler de Gênesis a Apocalipse. E em nenhum momento nós vamos conseguir ver na palavra do Senhor falando que iria ser tranquilo a nossa vida cristã. Em nenhum momento nós vamos ler que iria ser fácil. Mas ao mesmo tempo a palavra diz para nós perseverarmos. Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor diz para confiarmos no Senhor. E as tribulações também nos fazem pessoas maduras e íntegras. Nos fazem crescer. Nos fazem olhar para aquela provação e não reclamar. Nos fazem olhar para aquela provação e poder sentir que Deus está ali. Que Deus está no controle. Paulo aprendeu a confiar em Deus. Paulo aprendeu a confiar em um Deus que nunca perde o controle. Na sua vida, Deus está no controle? É Deus que tem o controle das situações da sua vida? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, a palavra diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Um coração grato é o que Deus espera de mim. Um coração grato é o que Deus espera de você, meu querido. Em todas as situações, deem graça. Em uma das minhas conversas com um jovem que chegou há pouco tempo aqui na igreja, estávamos falando sobre confiar em Deus. E como confiar em Deus em momentos de grandes tensões. E como confiar em Deus em momentos de grandes dificuldades. E ele é piloto e ele falou algo que chamou muito a minha atenção. Ele disse que a maior segurança dele é quando ele está pilotando. Ele disse que é uma paz tão grande que Deus coloca no coração dele, que ele se sente mais seguro no ar do que na terra. É como se Deus estivesse realmente no controle e que nada poderia estragar, nada poderia dar errado. Meus queridos, talvez não precisamos ir aos ares para poder sentir a maior segurança no Senhor. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que as dificuldades, Deus ele está junto. Ele está ali lado a lado conosco. Ele não nos deixa só. A sua palavra garante isso. Você precisa confiar algo a Deus hoje? Talvez você precisa confiar a sua vida ao Senhor. Talvez um dia você veio, você respondeu um apelo, ou você aceitou a Cristo Jesus, mas com o decorrer do tempo, isso foi se apagando, isso foi se esfriando, e não foi fazendo mais sentido. E talvez hoje você precisa confiar a sua vida a Deus. Talvez você está passando por uma situação que só você sabe. Talvez é isso que você precisa entregar ao altar do Senhor hoje e falar: Deus, eu confio no Senhor. Versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala: tudo posso naquele que me fortalece.
Texto conhecido por todos. Provavelmente você já deve ter lido, já deve ter escutado, falado desse texto por inúmeras vezes. E as aplicações mais comuns que nós podemos escutar desse texto é: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, tudo eu posso prosperar naquele que me fortalece. Mas nós, quando pegamos a essência daquilo que Paulo estava querendo trazer, nós podemos escutar algo assim: tudo posso administrar naquele que me fortalece. Tudo posso administrar naquele que me fortalece. Dentro das nossas necessidades pessoais. Embora essas necessidades sejam as mais difíceis, queridos, com Cristo nós temos tudo o que precisamos para lidar com essas situações. Ele jamais permitirá que passemos por algo que não venhamos a suportar. E Paulo, ele só se adaptou diante da situação que ele estava, não porque ele tinha forças, não porque ele tinha algo especial na vida dele, mas porque Cristo o fortalecia dia após dia. Paulo, ele não se alegrava diante da situação que ele estava, porque ele simplesmente se alegrava, mas porque Cristo o fortalecia dia após dia. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele pretendeu nos ensinar uma nova filosofia de vida. Não era a intenção de Paulo ao escrever esse texto. E muito menos nos ensinar uma oração ao qual nós orássemos e as portas do céu se abririam. Não era isso. Ele estava falando, ele estava relatando que ele chegou a uma maturidade tal, meus queridos, que ele tinha o controle da situação, fosse ela pequena ou grande. Porque Jesus Cristo o fortalecia. Não porque ele achava que tinha o controle da situação, mas porque ele sabia que Deus estava no controle. Que Deus estava no controle. Deus está no controle da sua vida? Você tem dado espaço para Deus estar no controle da sua vida? Conta-se a história de um homem que comandava os exércitos de Abraham Lincoln na Guerra da Secessão dos Estados Unidos. E ele entrou na sala do presidente e o presidente perguntou: como está o fronte, capitão? E ele disse: a situação está muito complicada, senhor presidente. A situação está muito complicada. Eu espero que Deus esteja do nosso lado. Abraham Lincoln teria respondido: não, capitão. Eu espero que nós estejamos no lado de Deus. Queridos, precisamos tomar posição diante do Senhor, ao lado dEle. Precisamos estar ao lado do Senhor para vencermos tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos pega desprevenido muitas vezes. Semana passada eu estava compartilhando com jovens e tem uma fala de Hudson Taylor que eu gosto muito, eu trago muito para a minha vida. E ele fala que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Queridos, eu creio que quando a nossa vida está no centro da vontade do Senhor, tudo podemos nele. Porque as nossas vontades não vão ser somente as nossas vontades, vão ser as vontades do Senhor. Porque os nossos desejos não vão ser somente os nossos desejos, mas vão ser os desejos do Senhor sobre as nossas vidas. Aí quando surgirem desafios, quando surgirem situações ao qual nós menos esperávamos, eu não tenho dúvida que Deus nos ajudará a administrar tudo aquilo que precisamos para vencer as tribulações. Você precisa aprender essa noite a administrar algo na sua vida, alguma situação que está incomodando você. Esteja ao lado de Deus, chegue a Ele e fala: Deus, até aqui eu posso, a partir daqui agora eu entrego em Tuas mãos. Deixa com Deus do impossível, entregue a Ele, consagre a Ele. O cristão, como qualquer outra pessoa, pode passar por diversas situações. Da fome à fatura, da humilhação à honra, da escassez à abundância. Mas é possível manter a serenidade em qualquer situação. E queridos, com a experiência de Paulo, não tem como nós não aprendermos nada. Na verdade, qualquer experiência da Bíblia, é possível nós lermos e trazermos para a nossa vida. E pegarmos experiências que nos movem a prosseguirmos. No entanto, todo esse ensinamento só é possível para aqueles que buscam com força a presença do Santo Espírito.
de Deus. Aqueles que se humilham diante da presença do Senhor e reconhecem tudo isso. Aqueles que estão ligados na presença do Senhor e reconhecem diariamente a necessidade de dobrar o joelho muitas vezes e clamar pela presença do Senhor. Homens e mulheres que somente vão poder falar quando tiverem convicção. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda ou qualquer situação. Queridos, o desafio que fica para nós hoje é: o segredo da vida cristã está em viver contente, adaptar-se em qualquer situação pela fé e poder confiar, colocar confiança na fidelidade do nosso Senhor. Você tem convicção que Deus é fiel? Você tem convicção que o Senhor está no controle da sua vida? O que é que está faltando para você se deleitar na presença do Senhor e você poder com convicção ter uma vida cristã autêntica? Uma vida ao qual você não está moldada no mundo, mas está moldada na palavra do Senhor. Você precisa dar um passo de fé no dia de hoje. Como você tem se adaptado em situações difíceis? Você tem se alegrado em situações ao qual você fica preocupado, em situações que te deixam desconfiado? Você tem se posicionado ao lado da presença do Senhor? Eu queria terminar deixando um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos são produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual tem sido o seu alvo? Para onde você tem olhado? Qual tem sido a sua segurança? A sua alegria tem sido em coisas passageiras? Em conquistas passageiras? Ou sua alegria tem sido firmada na presença do Senhor? Queria pedir para você abaixar a sua cabeça nesse momento. Queria que você falasse com Deus, perguntasse: Deus, o que o Senhor tem para mim essa noite? E se você tem alguma área que você precisa entregar nas mãos do Senhor nesse momento, eu queria desafiar você a orar nesse momento. Falar: Deus, eu quero consagrar a Ti esse momento. Se você não tem tido alegria na sua vida cristã, meu querido, eu quero desafiar você essa noite a sair daqui desafiado, a se alegrar em todos os momentos. Se você não tem dado graças a Deus em todas as situações, que você possa entregar ao Senhor nesse momento. Existe algo que você precisa fazer essa noite? Uma decisão que você precisa tomar? Queria pedir para que, se você se sentiu tocado nesse momento, se Deus tem incomodado o seu coração para algo, você pudesse se ajoelhar nesse momento no teu lugar. E como resposta à palavra do Senhor, você pudesse falar: Deus, eu quero nesse momento entregar a minha vida em Tuas mãos. Essa situação que está complicada, eu não tenho conseguido me alegrar, eu não tenho conseguido descansar na Sua presença. Eu queria desafiar você nesse momento a se ajoelhar no seu lugar. A banda vai estar tocando uma parte da música. E se Deus falou no teu coração, ore ao Senhor nesse momento. Você poderia se colocar de pé, por favor? Nós vamos louvar o Senhor. E como o Tiago falou, se Deus falou no teu coração, você pode colocar-se de joelhos e orar nesse momento. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A
conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado pela sua fidelidade e seu amor sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, Deus. Pai, obrigado pela vida de Paulo, que hoje nós podemos tê-lo como experiência, Deus. E poder ver que existe sim a possibilidade, mesmo em meio a todas as situações que vivemos no nosso dia a dia, a ter uma alegria constante. Deus amado, a todos aqueles que entenderam neste momento, Pai, a todos nós que possamos sair daqui desafiados, Deus, pela tua palavra, Deus. E quando nos depararmos em situações complicadas, e quando nos depararmos em situações, Pai, que somente o Senhor tem poder para transformar, Deus, nos ajude, Deus, a ter uma alegria, a dar graças. Pai amado, nós somos gratos a ti, Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, Deus. Nós queremos mais e mais ter posição diante do Senhor, estar junto contigo, Deus. Pai amado, nós entregamos nossas vidas em teu altar. Toma cada um, Pai, cada família aqui representada, Deus. Tu conheces os corações, cada oração que está sendo levantada nesse momento, Pai, cada oração que está sendo entregue em teu altar. Deus amado, toma posse diante do Senhor, Deus, e faça a tua vontade, cumpra o teu querer, Pai, no nome de Jesus que nós oramos, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor.